A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o real significado da Páscoa, não pela ótica do mundo, mas sim pela ótica das Escrituras Sagradas. Não que esse não seja um momento bom, um momento ideal para nós nos reunirmos com a nossa família. Claro, nós temos que aproveitar esse momento de união, de amor, mas sempre entendendo qual que é o real significado. Talvez você entrou nesse vídeo e diga assim: eu sei, é a respeito da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo. Mas tem algo muito mais profundo que as Escrituras Sagradas nos revelam, e é sobre isso que eu quero conversar aqui com você. Antes de nós adentrarmos de fato no vídeo, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal. Se ainda você não é inscrito, toda semana tem vídeos aqui, orações, momento de fé, de esperança, que vai ajudar você na caminhada cristã. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, que sirva de bênção, eu tenho certeza, para você e para sua família. Meus irmãos, aqui a Bíblia Sagrada vai nos falar a respeito dessa data, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. O livro de Êxodo em si, na tradução da língua hebraica, ela vai nos dizer que essa palavra significa fuga, libertação para um povo. E nós bem sabemos que nesse trecho da palavra, nesse livro, melhor dizendo, o povo de Deus era escravo no Egito, onde eles eram submetidos à escravidão, a trabalhos forçados, e chega um ponto que eles começam a clamar a um libertador, que Deus levante um libertador. Então levanta-se Moisés, aquele que Deus escolhe lá na sarça ardente para libertar esse povo. Por meio da ordenação então de Deus, Moisés ele é mandado ao Egito, junto à presença do faraó, e por meio dessa ordenação divina então começa um diálogo ali para fazer a libertação dessas pessoas que eram escravas. Por meio, eu creio, e a palavra diz que Deus endurece o coração de Faraó, a ponto dele não libertar esse povo, e não só isso, mas por meio das consequências dessa atitude que ele toma, Deus começa a mandar as pragas sobre o Egito. Você conhece muito bem a história, com certeza, E no capítulo 12, que é aonde o fato mais importante para nós cristãos, é o fato que antecede a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Deus então manda, dá uma ordenança ao povo, que faça esse sacrifício por meio de um cordeiro imaculado, de um cordeiro puro. Esse sacrifício onde era feito, comido, se alimentado a família daquela carne, daquele sacrifício, e o sangue que sobrasse passasse sobre os umbrais das portas, aonde o anjo do Senhor passaria num horário determinado, e aonde tivesse o sangue nos umbrais, o anjo da morte passaria por cima, não ferindo o primogênito daquela família. E aí então a gente bem sabe, meus irmãos, que houve ali uma grande mortandade naquela terra. O faraó, enfim, ele acaba libertando o povo de Deus vai para o deserto, e cumpre-se a promessa de libertação. Nós bem sabemos, a história continua, dizendo que a terra prometida era para ser conquistada em pouco tempo, por meio daquela caminhada, mas enfim, o povo acaba murmurando, e a gente sabe que o resultado da desobediência, as consequências são devastas, e acabam rodando o deserto. Mas não é essa história que eu quero me adeter. O povo por fim acaba herdando a promessa de Deus, as próximas gerações daquele povo, e adentrando a terra prometida. O que eu quero ver com você aqui, refletir nesta oportunidade, é referente a esse paralelo, meus irmãos, que a Bíblia traça a respeito desse sacrifício vivo, Esse fato se dá para nós, o significado real não é só a morte e a ressurreição de Cristo, mas sim, meus irmãos, a libertação por meio desse sacrifício, que o próprio Jesus se torna Cordeiro de Deus, para nos libertar do quê? Das amarras do pecado, para nos libertar do domínio do pecado. E muitas dessas pessoas que a gente vê hoje que simplesmente diz assim: eu sei que é só a morte, que é a morte e ressurreição, mas não entende realmente que foi por meio desse sacrifício que nós somos libertos, nós somos tirados, como foi esse povo, de um sistema de
ausência ali de compaixão, onde eles eram escravos, né? Assim nós éramos, melhor dizendo, escravos no sistema, no mundo pecaminoso. E por meio do sacrifício, que significa para nós Jesus Cristo hoje, na cruz do Calvário morreu para nos libertar desse domínio. E nós estamos aonde, meus irmãos, nessa caminhada hoje? Rumo à terra prometida. Nós sabemos que nosso Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. Mas o que mais importa, com certeza, por meio desse ato de Jesus por nós, nos liberta do domínio do pecado e nos promete a vida eterna. Então, é só Jesus que pode nos libertar e nos dar uma vida no porvir. Nós temos que entender que Jesus veio para garantir aquilo que é eterno para as nossas vidas. Nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Nós estamos aqui um breve instante, um breve momento, aonde estamos tendo experiências terrenas, mas nós não somos seres terrenos, nós somos seres espirituais e estamos aguardando a concretização da promessa pela qual Jesus fez para mim e para você. Você que nesse momento tem a oportunidade, ensine para as crianças, ensine para essas pessoas que não entendem realmente o que significa isso para nós cristãos que cremos na palavra. Essa data simboliza para nós a libertação do domínio do mundo, que nesse caso aqui era Faraó. Para nós representa hoje o mundo, para o domínio de Deus, para uma libertação por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então que possamos entender, não nos privar de comemorar não, mas realmente entender e passar essa verdade, né? Essa verdade aí para outras pessoas que possam compreender o que realmente significa aí a Páscoa para nós, uma libertação do domínio do pecado para a liberdade em Cristo Jesus e principalmente garantindo-nos a eternidade junto ao Pai, a promessa do Senhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida nesse momento, nessa oportunidade. E eu quero te pedir mais uma vez, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito e eu te espero aí em uma nova oportunidade para mais vídeos como esse.